Sem mais delongas, vamos ler a palavra. Está escrito, irmãos, capítulo 5, 2 Samuel, 3 nomes apenas repita comigo: Elisama, Eliada e Elifelete. Agora vamos ler o capítulo 5, versículo 13. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, e depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes, capítulo 5, versículos 13, 14, e depois o 15 e o 16. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jáfia. Agora repita comigo: Elisama, Eliada e Elifelete. E todos dizem... Podem tomar os vossos assentos, muito obrigado. Olha para a pessoa mais bonita que está do teu lado e diga: Deus tem uma palavra para você. Aí em casa você também pode olhar para, se tiver alguém do teu lado, dizer: Deus tem uma palavra para você. Queridos, nessa tarde, segundo o nosso saudoso pastor e escritor Antônio Gilberto, ele que foi comentarista das nossas lições e um grande mestre das escolas bíblicas de obreiros no Brasil e fora dele, ele lançou uma Bíblia, por sinal uma Bíblia escrita Antônio Gilberto, e esta Bíblia tem seus comentários, tem suas anotações. E segundo o pastor Antônio Gilberto, os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém, exatamente Elisama, Eliada e Elifelete, parecem nomes na nossa cultura brasileira, parecem nomes femininos, não é? Mas nos trazem então um significado, segundo o pastor Antônio Gilberto, um significado masculino. E a Bíblia nos traz como fonte de inspiração, pois está escrito que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. E quando nós olhamos as páginas da Bíblia Sagrada, nós encontramos inspiração até nos nomes, não é? Em cada nome bíblico nós encontramos de Deus uma resposta. Nós encontramos de Deus algo que nos conforta. Nós encontramos de Deus uma inspiração para continuar a nossa jornada, para continuar, não é, o nosso caminho. E nessa tarde, meus amados irmãos, nós vamos refletir acerca dos 3 nomes dos filhos de Davi que nasceram exatamente em Jerusalém. Portanto, vamos começar pelo primeiro nome, Elisama. E eu queria que vocês repetissem comigo nesta tarde: Elisama significa Deus me ouve. Vamos dizer mais forte: Deus me ouve. E se nós estamos aqui em um círculo de oração, certamente nós já oramos, certamente nós já buscamos ao Senhor. Tem pessoas que estão aqui desde as 9 da manhã, desde as 8 da manhã, saíram das suas casas e estão aqui, quem sabe já entregaram seus problemas, alguns estão desempregados, alguns estão com problemas conjugais, outros estão com enfermidades, outros estão com problemas de relacionamento com os vossos filhos, mas a verdade é que quando nós olhamos para o nome Elisama, a verdade é que quando nós olhamos para este filho de Davi, e quando nós olhamos para Isaías capítulo de número 59, logo nós passamos a entender o que diz o texto, o que diz a palavra nesta tarde, não é? Quando nós olhamos para Isaías capítulo de número 59, versículo de número 1, nós encontramos o verso dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, não é? Aleluia. E os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. E aí, na noite de ontem nós fomos orar e pedíamos a Deus uma palavra, e logo eu me lembrei que se Elisama é o Deus que me ouve, eu fui buscar 1 Samuel capítulo 22 e versículos de 1 a 2, a Bíblia conta a história de Davi, quando Davi fugia da presença de Saul, e a Bíblia vai dizer que Davi se escondia na caverna de Adulão, com medo de Saul, com medo de morrer, com medo, glória a Deus,
de estar ali sobre fortes ameaças de Saul, mas a Bíblia diz que Deus é o Deus que me vê, e mesmo na caverna, mesmo fugindo, mesmo perseguido, mesmo diante das adversidades, Deus nos vê, Deus nos ouve, Deus nos contempla, e Deus é aquele que sempre estará com a sua mão estendida para nos ouvir. Oh, aleluia! Não sei nessa tarde qual tem sido a história que você tem contado para Deus. A verdade é que o nosso Deus, ele não é como os deuses da outra religião. A outra religião diz que ele tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não anda. Mas aqui os seus ouvidos estão abertos à oração do meu povo neste lugar. A verdade é que São Mateus capítulo 5, verso 5 diz: e tudo que você pedir na oração crendo, recebereis. Batei e abre-se-vos-á, e pedi, aleluia, e dá-se-vos-á, porque tudo aquilo que você pedir, você vai receber. Aí o Salmo de número 30, versículo 5 vai dizer: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nesta tarde precisamos entender que os ouvidos de Deus sempre estarão abertos para nós, e por mais que o inimigo se levante, seja qual for a investida e seja qual for a situação, o Deus de Elisama está aqui nesta tarde. Pegue na mão de alguém que está do seu lado e diga: o Deus de Elisama, aleluia, o Deus que te ouve, chegou nesta tarde e ele está a te perguntar: fala que eu te escuto, fala que eu te ouço, fala que eu te atendo, fala que tem resposta minha para você nesta tarde. Aleluia. Meus queridos, nós também ontem à noite fomos orar e pesquisando na Bíblia Sagrada. Nós encontramos em Gênesis capítulo de número 21 e versículo de número 14, a passagem de Agar, a passagem de Ismael. E todos nós sabemos que Abraão, ele despediu Agar, e Agar saiu sem nada, apenas com um odre de água e apenas com um pedaço de pão. E o deserto era muito grande para Agar chegar em casa, e na metade do caminho acabou o odre, acabou a água, acabou a comida, acabou o pão. Mas o Deus de Elisama é o mesmo Deus de Agar, e a Bíblia diz que quando Agar pensou em morrer, que quando Agar andou um pouco mais, eu quero dizer para alguém nesta tarde: você não vai morrer, você não vai ficar na metade do caminho. Está chegando do céu e eu tenho uma palavra de Deus para alguém: a tua prova tem data para começar e tem data para terminar. Eu vou melhorar para você melhorar o glória. A tua prova tem data para começar e tem data para terminar. Só para você dar glória a Deus em casa e dar glória a Deus aqui agora à tarde. Deus está me revelando e está mandando dizer para alguém: a tua prova tem prazo de validade e você não vai morrer nesta prova. Alguém acha que você não tem dono? Alguém acha alguém acha que você está esquecido, está esquecida? Mas nesta tarde, assim como Deus se lembrou de Davi na caverna de Adulão, assim como Deus se lembrou de Agar no deserto, assim Deus não é injusto para se esquecer. Coloque essa mão no ombro de quem está do teu lado e diga: se prepare para o de repente de Deus. Aqui na terra os homens cometem injustiça, aqui na terra os homens falham, aqui na terra as pessoas fracassam, mas os céus estão lembrados de você. Aleluia, aleluia e aleluia. E a Bíblia diz que quando Agar pensava em morrer, quando Agar pensou em ver o menino morrer, o anjo apareceu a Agar e disse: Agar, aleluia, tem água, olha a água aí, não morre. Olha a comida aí, Agar, tu não morre, coma, beba, se alimente, porque Deus sempre vê a nossa necessidade. E aí, Ele vê a nossa dispensa, Ele sabe como é que está. O finalzinho do mês vai chegando, o começo do mês vai entrando, e Ele é super
supridor das nossas necessidades. Eu vou contar testemunho para o Farol ouvir. Eu sempre fui uma criança pobre, uma adolescente pobre, um jovem pobre. Eu sou um milagre, minha gente. Eu nasci aqui no círculo de oração. Aleluia, hoje eu sou pastor, é promessa, Deus cumpriu. Mas eu cheguei no círculo de oração, eu não tinha nada. Eu sou fruto de pais separados. Eu aceitei Jesus aos 10 anos de idade. E eu me lembro que o primeiro lugar que eu aprendi a andar foi a escola dominical, o círculo de oração e o culto de doutrina. Eu tinha 10 anos de idade, na época o pastor Albério Alves de Farias, muito conhecido aqui no estado, era o nosso pastor ali na Bahia, e ele pregava na doutrina e eu notava no caderninho do círculo de oração, no culto de doutrina, a sua mensagem. Com 10 anos de idade, anotando as mensagens, glória a Deus, e quando não estava no círculo de oração, que começava às 9 da manhã, e aquelas mulheres de oração, bocas de Deus, eram tomadas por Deus para dizer assim: moço, Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar, Deus está ouvindo a tua oração e Deus vai cumprir promessa na tua vida. Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar esposa, Deus vai te dar família, irmão. E Deus fazia tantas promessas, mas naquela época eu vivia de cesta básica, eu vivia de roupa que as pessoas doavam. Eu não tinha dinheiro para comprar sapato, eu não tinha dinheiro para comprar roupa, eu não tinha dinheiro para comprar gravata, eu não tinha dinheiro para nada. Eu vivia da cesta básica da igreja, e eu levava aquela cesta para minha mãe, que não era evangélica, ainda hoje não é, mas Deus sempre cuidou de mim. E eu me lembro que nos círculos de oração Deus dizia: vou te dar carro, e alguém botava a mão na boca e dizia: meu Deus, não tem nem onde cair morto, aleluia. Mas eu tomava posse. Diga para quem está do seu lado: quando Deus falar, segure. Deixa alguém rir, deixa alguém zombar. Tem gente que está no lugar que você está no ambiente que você está ouvindo o que Deus está falando para você, mas não está acreditando o que vai acontecer. Mas Deus está dizendo para alguém: se prepare, como Ele falou, Ele vai cumprir. Eu me lembro que quando Deus dizia: tu vai ser pastor, eu ficava buscando assim na minha cabeça: como é que eu vou ser pastor? Aleluia, eu não tenho pai pastor, não tenho tio pastor, não tenho primo pastor, não tenho irmão pastor, eu não tenho irmão, e nem jeito de puxar saco eu tenho. Eu não consigo, eu não tenho jeito, eu não consigo ser... Eu sou isso aqui que os irmãos estão vendo, glória a Deus. Quem me conhece sabe, glória a Deus. Se eu estou triste, você vai me ver triste. Se eu estiver alegre, você vai me ver alegre. Se eu estiver sorrindo, você vai me ver sorrindo. E eu não tenho jeito para bajular. Agora, eu tenho um jeito para servir, eu tenho um jeito para adorar, eu tenho um jeito para estar na presença de Deus, eu tenho um jeito para obedecer. Cadê a mão de quem é do mesmo jeito? Aleluia! E minha gente, eu sei que Deus foi fazendo promessas, e eu me lembro que o saudoso pastor José Antônio, pastor Neco, quando me conheceu, disse: meu filho, você é filho de quem em Paulo Afonso? Quem é seus parentes? Eu disse: pastor, eu não tenho parente, eu sou como Amós, eu sou parente de boieiro, aleluia, glória a Deus. Pastor, eu não tenho nada, glória, o senhor não vai encontrar nada de mim em Paulo Afonso, porque ninguém da minha parentela se converteu. Eu sou um milagre, eu sou fruto de promessa, aleluia, glória a Deus, irmãos. E tudo na minha vida foi tão... Quando eu vejo o Isaac aqui, eu me vejo, porque eu era como Isaac no círculo de oração. Só não tinha esses ternos bonitos, né, glória a Deus, mas eu era como Isaac. Já está rico, porque um terno desse eu não tinha, aleluia. Era uma chinela havaiana, glória a Deus, uma roupa de candidato, bem grande, glória a Deus, mas eu estava lá nos pés de Jesus, orando, cantando. E eu lembro, meu irmão, hoje graças a Deus melhorou muito, mas naquele tempo o círculo de oração era muito frequentado pelas irmãs, e eu me recordo, glória a Deus, que naquela época teve uma festa do círculo de oração, e a saudosa irmã Noêmia, esposa do pastor Mazinho, do pastor Ismael, não sei se está aqui a irmã Célia, né? Não sei se a irmã Célia está presente, casaram recentemente agora, e eu lembro-me que numa festa daquela, a irmã Noêmia se levantou em plena comissão, em plena festa, ela disse: gente, eu vou fazer aqui uma homenagem a todas as mulheres do círculo de oração. E ela deu presente a todo mundo, e ela disse: mas tem um rapazinho aqui que eu quero dar para ele um presente. E lá vinha a irmã Noêmia: irmão, me dá um presente no meu de quase
200, 100 mulheres na Bahia, e ela me deu aquela lembrança que eu guardei até um dia desse, só não está comigo porque já quebrou, foi um copozinho de vidro, e eu guardei até um dia desse, irmãos. Mas o que eu quero dizer com isso? Que Deus é um Deus, o nosso Deus é o Deus de Elisama, o nosso Deus é o Deus que nos ouve, o nosso Deus é o Deus de Agar, o nosso Deus é o Deus de Davi na caverna de Adulão, o nosso Deus é o Deus que cumpre promessa, o nosso Deus é o Deus que vira o cativeiro, o nosso Deus é o Deus que tira do monturo, o nosso Deus é o Deus que pega quem não tem e dá nome e coloca no meio dos príncipes, porque Ele é Deus. Aí a Bíblia diz, chama Davi, Davi nomeia o nome do segundo filho, aleluia. Primeiro ele nomeia o primeiro de Elisama, diga comigo, Deus me ouve. Em segundo lugar, ele nomeia o segundo filho de Eliada. Diga comigo, Eliada. Põe a mão no seu peito e diga comigo, Deus me conhece. Diga mais forte, diga, Deus me conhece. Por alguns segundos, 30 segundos, feche os seus olhos com a sua mão no peito, diga, Deus me conhece. E por alguns segundos fique com seus olhos fechados em casa, aqui no círculo de oração nesta tarde. Você que nos assiste, você que nos ouve aqui, glória a Deus, aleluia. Se Deus lhe conhece, você não precisa provar mais nada para ninguém. Se Deus lhe conhece, você não precisa estar correndo para se justificar, você não precisa estar batendo na porta de A, você não precisa estar bajulando B, você não precisa estar bajulando C, você não precisa estar dizendo isso, aquilo para alguém, porque Deus lhe conhece. Ele sabe a sua estrutura, Ele conhece a sua sinceridade, Ele sabe a forma de você adorar. Você não precisa, aleluia, ser quem você não é diante dEle. E já que você entendeu o que eu vim dizer nesta tarde, levante uma de suas mãos e dê o melhor glória que você tiver, dê o melhor aleluia que você tiver, porque o Deus de Davi também é o Deus de Eliada, e o Deus de Eliada é o Deus que me conhece. Aleluia! E eu vou aproveitar que está chegando do céu uma mensagem. Coloque a mão no ombro de alguém e diga assim, se ele lhe conhece, então está chegando a hora dele lhe exaltar. Se ele lhe conhece, então está chegando a hora dele abrir a porta. Se ele lhe conhece, então se prepare, porque Deus vai lhe apresentar para o mundo inteiro saber. Quem levanta a mão e adora, quem levanta a mão e adora, quem tiver glória vai dar glória, quem tiver aleluia vai dar aleluia. Por um minuto vai. Quem tem glória vai dar glória. Vamos aproveitar que estamos no círculo de oração no lar. Quem tiver em casa também pode abrir a boca, porque o Deus de Eliada está visitando este círculo de oração e Ele está dizendo, eu lhe conheço. Não é a internet que vai te caluniar, não é o fofoqueiro que vai te caluniar, não é o invejoso que vai te caluniar, não é a mentira que vai manchar a nossa igreja nesse estado. Levante a mão que eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo Deus. Pode abrir a boca e dar glória que Jesus merece. Quando eu me lembro do nome Eliada, de um dos filhos, do segundo filho de Davi, e eu entendo que Eliada significa Deus me conhece, aí eu me lembro do Salmo de número 139, versículo 1, repita comigo, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Levante a mão e diga, Tu conheces o meu assentar e conheces o meu deitar. Olha, irmão, como a mulher conhece o marido e o marido conhece a mulher, como a mãe conhece a voz do filho, a irmã Vaninha diz direto isso aqui, é muito interessante. Eu já vi várias vezes ela dizer, glória a Deus, nas festividades do círculo de oração, aleluia, você conhece a voz do seu filho, o seu filho conhece a sua voz, e eu quero lhe dizer nesta tarde que Deus também te conhece, aleluia, oh glória, quando você abre a boca ele diz é Gessélio, quando você abre a boca ele diz é Maria, quando você abre a boca ele diz
Zé José. Tem uma irmã aqui que eu acho bonita. Levanta a mão aí, a irmã, lá atrás. Quando ela dá glória, irmão, na Rádio Farol a gente já sabe. É a irmã, aquela moreninha. Aleluia, né? Glória a Jesus. Aleluia. A gente sabe. Glória. Quando a irmã Maura ora aqui, a gente sente. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus conhece a nossa voz, irmão. Às vezes a gente quer imitar a voz do outro. Às vezes a gente quer ser o outro. Às vezes a gente quer pregar o que o outro prega. Pregue o que você prega. Seja quem você é. Faça o que Deus lhe mandou fazer. A forma minha é minha. Deus quebrou. A tua forma é tua. Deus já quebrou também. Então Deus não precisa de outro igual. Deus quer que você seja quem você é. Ele sabe até o jeitinho de você sentar. Ele sabe até o jeitinho de você adorar. E Deus está me dizendo aqui para alguém: não desista. Ai, chorebara, chorebaia. Continue me adorando, continue me glorificando, continue me exaltando, continue como boca de Deus nesta terra. Tem alguém tentando calar a nossa voz, tem alguém tentando calar a voz da igreja, tem alguém tentando nos envergonhar, mas a Bíblia diz que todos aqueles que se levantaram contra esta igreja foi quem ficaram envergonhados, minha gente. Quem se levanta contra crente é quem cai por terra. O diabo nunca se levantou para ser vitorioso, mas a igreja sempre foi vitoriosa. Cadê a mão dos vitoriosos? Cadê a mão dos vitoriosos? Irmãos, eu nunca precisei me justificar diante de ninguém. Você crê que eu nunca precisei dizer: eu não disse isso, eu não falei isso? Eu enfrento as minhas guerras calado. Agora tem um negócio, eu fico calado só esperando Jeová dar a resposta. Mas quando o papai se levanta e brada, aí eu vejo ele agindo e dizendo: olha o papai respondendo, aleluia. Olha Deus agindo. Coloque a mão no ombro de alguém e diga: para de procurar dar satisfação para quem não merece. Vai, coloca a mãozinha aí. Para de querer se justificar. Deus lhe conhece, Deus sabe quem você é, Deus conhece a tua alma, Deus conhece a tua história. Irmão, você não chegou aqui por acaso. Cadê a mão desses homens adoradores? Cadê? Irmão, vocês poderiam estar trabalhando, vocês poderiam estar em outro lugar. Estão aqui apoiando o círculo de oração. E alguém dizendo: não tem o que fazer. Tem sim o que fazer, mas estão aqui adorando a papai. Levante a mão e abra a mão. Papai está dando recompensa nesta tarde. Olha, recebe, fecha a mão pela fé. Deus está entregando presente a cada homem que está aqui. Cadê os homens? Abre a mão, receba, feche e leve para casa hoje papéis assinados. Cada homem aqui nesta tarde receba de Deus. E quem tiver em casa, homem também, receba papéis assinados, porque papai está a visitar este ambiente. E eu estou sentindo uma glória de Deus tão grande aqui nesse lugar. Interessante que em Tiago capítulo 2, versículo 23, a Bíblia diz que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Me diga uma coisa: como é que Deus chama alguém de amigo se não conhecesse que aquela pessoa era verdadeira? Como é que Deus diz que Abraão era seu amigo se não reconhecesse que Abraão era sincero? Como é que Deus pediria um sacrifício para um homem se não soubesse que aquele homem era de verdade? Como é que Deus faria um homem subir o monte, aleluia, e levar o seu único filho para o sacrifício se Deus não conhecesse que aquele homem era um homem de oração, que aquele homem era um homem de fé? Como é que Deus mandaria um homem sair da sua terra, do meio da sua parentela, para uma hebra? Alguém pensa que Deus não sabe quem é? Alguém pensa que é? Alguém pensa que Deus não lhe conhece? Deus lhe conhece, e isso basta. Vai, levanta essa mão, vai dormir em paz, aleluia, aleluia. Sai da porta de juiz, sai da porta de advogado, sai da porta de promotor, acaba com essa guerra. Você não já veio para o círculo de oração, não já colocou nas mãos de papai? Não pegue de volta. Se já colocou no altar, deixe no altar, não pega do altar, porque tu não pode fazer mais nada, tu não pode resolver mais nada, e Deus sabe que você não tem dia que a gente se ajoelha e diz assim: Deus, tu não sabe que eu não posso?
Eu vou lhe dar 1 minuto para você dar glória aí. Não tem hora que a gente se ajoelha e diz assim: tu não sabe que eu não posso, que a missão é difícil demais. Tu não sabe. Aí a Sarinha disse: o Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu... O quê? O Senhor que um dia... O medo... Pega na mão de alguém, diga: mas mesmo assim, vai, diga: mas, eita, por quê? Assim vai, mas mesmo assim, eia, labara, chorebaia. Por quê? E tudo é pra Ele. Isso. Aperta a mão dessa crente, desse crente que está do teu lado. O Senhor sabia, mas Ele não desistiu de nós. O Senhor sabia e Ele sabe. Ele não sabia no passado, Ele sabe no presente. Ele lhe conhece, Ele é o Deus de Eliada. Ele não desiste de nós. Os homens desistem, mas Deus não desiste de nós. Aleluia. Meus amados, a Bíblia diz que Deus conhecia tanto a Moisés, que Deus pediu a Moisés, aleluia, para mandar a sua presença. Mas Moisés disse a Deus: se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Aleluia. Deus disse a Moisés: mas o anjo vai. Moisés disse: eu não quero o anjo. Deus disse a Moisés: mas a minha presença vai, a minha companhia vai. Moisés disse a Deus: eu não quero só a companhia, não. Eu quero o Senhor comigo, do meu lado. Eu quero a tua presença. Eu quero que o Senhor chegue aqui. Vem aqui. Irmão, sabe o que é isso? É intimidade. Quando a gente conhece a Deus, a gente atravessa a fornalha. Quando a gente conhece a Deus, a gente entra na cova. Quando a gente conhece a Deus, a gente vai para o sertão, a gente vai para o deserto e a gente vai para o outro lado. Pastor, lá não tem nada. Não tinha até você chegar. Pastor, lá não dá certo. Não dava até você chegar. Pastor, lá não presta. Não prestava até você chegar. Pastor, lá não tem futuro. Não tinha até você chegar. Vocês sabem que eu fui pastor em Pindoba, e lá em Pindoba, irmãos, alguém dizia, eu vou usar uma expressão que as pessoas usam, não sei se vou errar em citá-la, apesar que tem muita gente assistindo, e quando se grava a gente corre o risco, né, de fazerem cortes, mas diziam que Pindoba só crescia como rabo de cavalo, para baixo, que a cidade não prosperava e que pastor nenhum dava certo naquela cidade. E eu cheguei ali e eu disse: Deus, um templo de 1977, ou era 67, não me lembro agora, e um templo muito antigo, construído com tijolos que foram feitos nas mãos, e meu Deus, e eu disse: Senhor, e agora? Ele disse: você vai descer a ladeira, vai vender jaca, vai vender manga, lá na principal da BR de Maribondo, a Palmeira dos Índios, Maceió, e eu vou fazer com que as pessoas parem os carros, compre jaca, compre manga, e esse dinheiro você vai comprar os tijolos, o cimento, a areia, o barro, os ferros,
ferros, as telhas, a tinta, a massa. Dê glória a Jesus nesta tarde, aleluia. E meus amados irmãos, assim eu fiz. Comecei a juntar a jaca, a manga, descia a ladeira, vendia, subia. Com o dinheiro compramos 8.000 blocos e começamos a construção. Para concluir, que a mensagem é longa ainda, né? O testemunho é muito longo. Ficaram 27 janelas e hoje está lá um grande templo de 10 por 23 concluído. Dá glória a Jesus nesta tarde, aleluia. E sabe o que acontece? Eu era nas meus cursos de doutrina, eu me lembro que um dia eu estava pregando e Deus me deu Ezequiel capítulo 37, e todo mundo sabe que Ezequiel capítulo 37 conta a história do vale de ossos secos. E a Bíblia diz que quando Deus chama Ezequiel, diz assim, ó, aleluia, profetiza sobre esses ossos. E a Bíblia vai dizer que ele diz, então profetizei como se me deu ordem, aleluia. E ele profetizou e Deus pergunta para ele assim, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel diz, Senhor Jeová, tu sabes. Aí Deus responde, então profetiza. Aí ele profetiza, e ele profetiza carne, ele profetiza pele, ele profetiza osso, ele profetiza nervo, irmão, e os ossos começam a se juntar, e o texto diz que começa um reboliço. Aí, irmão, eu fui tomado, e o texto de Ezequiel 37 vai dizer que um grande exército numeroso se levanta. Aí naquela doutrina, Deus me deu uma palavra e eu disse assim, a partir de hoje, Deus vai mudar a história de Pindoba. Se prepare que Deus vai usar um prefeito, eu não sei qual vai ser, mas Deus vai preparar autoridades que vão investir nesse município. E aí na frente do templo vai ser um estacionamento. Se você for em Pindoba, tem um estacionamento na frente da igreja. Levante a mão para dar. Tem uma praça na frente da igreja. Esta cidade não crescerá como alguém disse. Em vez de crescer para baixo, crescerá para cima. Levante a mão para dar glória. A cidade não tinha feira, hoje tem. Não tinha comércio, hoje tem. Não tinha onde sacar. Irmão, eu me lembro que para eu fazer o saque do cash no cartão, eu tinha que ir para Viçosa no pau de arara, no caminhão, ou a pé, ou de moto. E eu lembro-me que quando eu cheguei em Igreja Nova, que eu fui no Bradesco, que eu coloquei o meu cartão do Bradesco no cash, eu chorei, aleluia. Eu disse, meu Deus, estou tirando o dinheiro no cash, aleluia. Depois de 3 anos e meio, quando eu coloquei o cartão do Bradesco, minha pastora, glória a Deus, quando eu coloquei, que eu vi o cartão entrar, eu chorei, emoção, porque tinha 3 anos em Pindoba que eu não sabia o que era colocar o cartão no banco da cidade que eu estava morando, aleluia. Mas eu quero dizer à igreja que Deus é Deus que faz reboliço. Deus é Deus que nos conhece. Deus é Deus que quando quer, Ele faz, porque Ele é, Ele tem, Ele pode, aleluia, e Ele faz como Ele quer. E hoje está lá Pindoba, uma cidade maravilhosa, um prefeito abençoado, aleluia. Se você for em Pindoba hoje, você não conhece a Pindoba de quando eu estava, e a Pindoba de hoje, aleluia, a igreja de antes, a igreja de hoje, e o nome do Senhor sendo glorificado, e a cidade frutificando, e a cidade prosperando, e casas populares sendo construídas, e o evangelho crescendo. O que é isso? É o Deus que nos conhece, é o Deus que nos conhece. Coloque a mão no ombro de alguém e diga assim, Ele lhe conhece tanto que lhe deu os maiores desafios. Ele te conhece tanto que lhe deu as maiores dificuldades, porque sabe que você é um dos seus melhores soldados. Vai. Então não recue, avance. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que Deus conhecia Samuel. 1 Samuel capítulo 3, versículo 9. A Bíblia diz que enquanto Samuel dormia, irmã Risa, o Senhor dizia a Samuel, aleluia. Ele escuta a voz, se levanta, vai até o profeta e diz assim, o Senhor me chamou. Ele disse não. Pela segunda vez Deus conhece Samuel e diz assim, Samuel. Ele se levanta e diz, o Senhor me chamou, sacerdote. Ele disse não. Pela terceira vez Deus disse, Samuel. Oi, irmã, eu estou sentindo um negócio, eu vou dizer, Deus sabe até o nome da gente, glória a Deus, sabe, Ele sabe se é Maria, sabe se é José, sabe se é João, sabe se é Gessélio, fique quietinho no lugar, que o teu nome vai ser chamado, pode ter 1000, vão acertar no vão acertar no teu, mas pastor, tem muita
minha gente, eu não tenho sorte. Levante a mão que está chegando do céu. E quem disse que é sorte? É Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Coloca essa mão no ombro de alguém, dá uma chacoalhada nele ou nela, diga: se prepare. Nunca foi sorte na tua vida. Tu não sabe que sempre foi Deus, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Se dependesse dos homens, tu não estava aqui. Se dependesse dos homens, tu não estava aí. Se dependesse da tua família, tu não estava de pé. Mas Jeová te chamou. Eita! Como é que dá glória em Libras? É assim, é? Aê! Aleluia! Glória! Deus chama Samuel pelo nome. Então o Deus de Eliada, repita comigo, é o Deus que me conhece. Diga: é o Deus que me conhece. Então aprendemos aqui nessa tarde que não precisa a gente se justificar. Vamos lá? Vamos lá, diga: não precisa ficar o quê? Se justificando. Eu não fiz isso, eu não sou assim. Oh, porque não sei o quê. Não precisa. Não, porque não me deram mais oportunidade, porque alguém foi lá, me caluniou e tiraram o meu nome da programação. Quem é que lhe conhece? Quem é que lhe conhece? Agora tem um negócio, fique no seu lugar. Continue adorando. Você não pode sair da posição. Vão ter que ver você lá, cantando, pregando, adorando, glorificando. Se não quiser lhe dar oportunidade, você canta onde você está. Irmão, quem foi que disse que eu preciso receber o microfone para dar glória? Quem foi que disse que eu preciso do microfone para cantar? Quem foi que disse que eu preciso do microfone para ser boca de Deus? Quem foi? Tem alguém comigo aqui nessa tarde? Tem? Porque tem gente que só se alegra se tiver no microfone. Meu irmão, isso aqui é consequência, meu irmão. Isso aqui levante a mão para adorar. Alguém vai ter que ver você todo dia na igreja, todo dia no coral, todo dia no círculo de oração. Mas eu não gosto dela, eu não gosto. Problema seu, problema dela. Eu estou aqui, e papai me... E papai me quer, e papai me escolheu, mesmo assim. Para a gente encerrar nessa tarde, repita comigo: Elifelete. Tá fraco, diga Elifelete. Para a gente não esquecer a mensagem, diga Elisama, Eliada, Elifelete. Hoje você vai para casa hoje meditando: meu Deus, que Deus poderoso é esse. Deus me ouve, Deus me conhece. Aponta o dedo aí para esse vaso e diga: Deus me livra. Está fraco, aponta o dedo de profeta e diga: Deus me livra. Diga mais forte: Deus me livra. Não é Deus me livre não, é Deus me livra. Aleluia, porque 1 Samuel capítulo 18, versículo 11, a Bíblia diz que Saul tirou a lança dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se livrou 2 vezes da lança de Saul, porque Deus o livrou. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa tarde, levante a mão. Salmo de número 91, versículo de número 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Levanta a tua mão, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Levanta a mão, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tão encarecidamente me amou. Livrar-o-ei, o polo-ei e o glorificarei no alto retiro.
prometido, porque conheceu o meu nome. Eu vou deixar você dar o maior glória para Deus. Alguém já caiu do teu lado, alguém já caiu da direita, alguém já caiu da esquerda, mas você está aqui, você está aqui, porque o Deus de Elifelete é o Deus que me livra. Diga para quem está do seu lado assim: prepara a cova. Tá fraco, irmão. Diga: prepara a cova. Deus não me livra da cova, Deus me livra lá dentro dela. Ele deixa preparar a cova, Ele deixa preparar as reuniões, Ele deixa as panelinhas. Alabara, chorebaia. Porque tem um hino que diz assim, irmão: propaganda de graça para você fará. Teu inimigo fará essa empreitada, ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Levante a mão. Vai ter virada. Vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Cadê a mão de quem o rei se agradou? Se estão falando mal de você, é propaganda de graça. Crente é como omelete, quanto mais bate, mais cresce. Cadê a mão? Crente é como omelete, quanto mais bate, mais cresce. Tem gente que se incomoda com a sua prosperidade, tem gente que se incomoda com o seu glória, tem gente que se incomoda. Irmão, esta igreja nem parou, nem vai parar. A irmã Vaninha não está aqui, mas se ela tivesse, ela vai assistir. Eu quero dizer à minha pastora, quando a senhora vê esse vídeo, e se a senhora estiver assistindo esse vídeo, saiba que quanto mais baterem na senhora, quanto mais baterem no seu ministério, quanto mais baterem nesta igreja, quanto mais baterem no nosso presidente, quanto mais baterem no nosso povo, mais a igreja de Jesus vai crescer. O Deus de Elifelete é o Deus que nos livra. Ore, calabachore. Levante a mão que eu estou sentindo Deus aqui. Então diga comigo nesta tarde para encerrar: Deus não livrou Daniel da cova. Aperte a mão de alguém e diga: mas na cova. Diga: Deus não livrou os jovens da fornalha, mas na fornalha. Diga para quem está do teu lado: pode aquecer. Está fraco, diga: pode aquecer. Deus não vai me livrar da fornalha, Ele vai passear comigo na fornalha, que é para alguém saber que o meu Deus é Deus. Ninguém queima papai, porque papai já é fogo, você também já é fogo, já nasceu no fogo, já é tocha. Cadê a mão das tochas? Bora ficar de pé. Você já é tocha, já nasceu no fogo. Dá um abraço nessa pessoa que está do teu lado e repita para ela assim: Deus não livrou o povo do Mar Vermelho, mas no Mar Vermelho Ele passou com o povo. Então, abraçado com alguém, diga assim: Deus manda lhe dizer, Isaías 54, 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Se prepare. O Deus de Elifelete está lhe dando livramento nesta tarde. E todos dizem: Rei da glória, Jesus. Agradeço a oportunidade.